A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que é livre incomparável. Olá, irmãos, estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Visitante, você é muito bem-vindo. Vamos orar e assim dar sequência ao nosso estudo de hoje. Obrigado, nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Conduz-nos, Senhor, neste estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estamos no capítulo 6 da carta aos Efésios, último capítulo desta carta. Estamos, portanto, quase finalizando o nosso estudo. Vamos ler os versos de hoje e assim dar sequência ao nosso estudo. Efésios 6, começando no verso 10, vamos ler até o verso 18. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Fizemos a leitura e agora, iniciando pelo verso 10, vamos verificar verso a verso que podemos aprender neste trecho lido. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, traduzida assim na NVI, Nova Versão Internacional, em versões mais antigas, traz a tradução quanto ao mais. Na NVT, uma palavra final. E tudo isso significa para terminar, concluindo, e é assim então que o apóstolo Paulo inicia o final da sua carta, trazendo assim o último assunto antes das despedidas. Ao instruir os casais, os filhos, os pais e os empregados e patrões em questões bem práticas, o apóstolo Paulo parte para o final do capítulo e da carta, abordando questões relacionadas à nossa batalha espiritual, a batalha de todo crente em Jesus Cristo.
Então, ali do verso 21 do capítulo 5 de Efésios até o verso 9 aqui do capítulo 6, o que nós vimos foi o apóstolo Paulo abordando questões familiares e questões do dia a dia, por exemplo, relacionamento entre empregado e patrão, assim podemos dizer nos nossos dias. E o que ele abordou bem foi realmente a questão ligada aos relacionamentos familiares, o casal, os pais e filhos, e em termos profissionais, os empregados e patrões, instruindo cada um como deveria agir, nunca esquecendo que ele está escrevendo a cristãos, pessoas que nasceram de novo, que entregaram suas vidas a Jesus. Então, após toda essa instrução, o apóstolo vem com este termo, finalmente. Para quê? Para passar desta mera questão dos relacionamentos no nosso cotidiano a uma questão séria que afeta inclusive os relacionamentos. E a questão séria é a nossa batalha espiritual, nossa batalha contra Satanás e seus demônios, contra as hostes malignas. É assim então que começa esse verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É necessário que sejamos fortalecidos para enfrentar esta batalha. Então, falando sobre a necessidade de sermos fortalecidos em Cristo, crente fraco é um desastre. Crente fraco é derrotado. Crente fraco dá vexame. Crente fraco envergonha o Evangelho. Crente fraco afasta pessoas de Cristo. Somos soldados de Cristo. Estamos numa batalha. Tem um cântico aí um pouco antigo até, que fala que o nosso general é Cristo. Numa guerra não há lugar para medo. Na guerra precisamos ter coragem para enfrentar o inimigo. O soldado sabe que está ali na batalha para vencer, porque a derrota é uma tragédia. A derrota implica muitas vezes em morte. E quando estamos falando de batalha espiritual, implica em que muitas pessoas possam perder a vida eterna, perder a oportunidade de ter a vida eterna, ir para o castigo eterno. Que tipo de soldado de Cristo somos? Como estamos nos comportando nesta batalha? Que equipamento Deus nos fornece para enfrentarmos esta batalha espiritual que está diante de nós dia a dia? Isso é o que nós veremos a seguir. Verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é necessário para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e assim ficarmos firmes contra as ciladas, contra as armadilhas do diabo, contra aquelas minas que explodem quando nelas pisamos? O que fazer para evitarmos tais armadilhas? Resposta: usar a armadura que Deus nos dá para a batalha.
Deus providencia aquilo que precisamos para lutar nesta batalha como soldados de Cristo. Avalie se nos dias difíceis atuais você está revestido dessa armadura à medida em que vamos estudando tudo que Deus, através do apóstolo Paulo, aqui nesta carta, neste texto, coloca diante de nós para usarmos, sermos fortalecidos e sairmos em Cristo vencedores de cada batalha diária em que enfrentamos o inimigo de nossas almas. O modelo é a armadura do soldado romano, comum na época em que o apóstolo escreve esta carta aos Efésios. Veremos então a descrição de cada um dos componentes desta armadura e a sua comparação com as armas espirituais que nós temos, para entendermos então quais são estes equipamentos que Deus disponibiliza para que enfrentemos o inimigo. Verso 12, o apóstolo Paulo diz: pois a nossa luta não é contra pessoas. Muito importante, por isso eu volto ao verso 11 para a sequência na leitura. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em resumo, contra o diabo e seus demônios. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, como está em outras traduções mais antigas deste trecho bíblico. Essa batalha não pode ser travada com recursos humanos, porque não é uma batalha de pessoa contra pessoa, não é uma batalha onde nossos adversários sejam outros seres humanos, embora eles sejam usados na batalha. Nosso inimigo é Satanás. Ele e os anjos decaídos, ele e seus demônios são os adversários, não as pessoas. Ele usa pessoas para nos fazer odiar pessoas. O político desleal, corrupto, interesseiro, etc. Não é ele o nosso inimigo. Apesar de seu egoísmo, apesar de seu oportunismo, apesar de defender seus próprios interesses, apesar de quantas vezes não ser ético, não ser honesto, nosso inimigo é o diabo, que usa as pessoas, atraindo-as para a sua própria cobiça. Importante, temos frisado isto em estudos anteriores, mas aqui nós estamos diante do texto que aborda este assunto, o texto que fala sobre isto. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta é contra demônios, nossa luta é contra o maligno. Os imorais não são nossos inimigos. Eles são escravos do pecado, escravos de Satanás. São usados por Satanás, inclusive para nos provocar. Precisam de misericórdia, precisam de nossa oração.
citamos políticos, agora citamos os imorais, aqueles que desprezam Deus e ficam com a sujeira do mundo imoral. O olhar de Jesus para os publicanos, que eram os corruptos de sua época, para as prostitutas, que eram as pessoas imorais lá de sua época, isto no âmbito sexual. E para os religiosos, o olhar de Jesus para os religiosos, como Nicodemos, que queria saber a verdade. O olhar de Jesus para eles era de misericórdia. Para publicanos, para prostitutas, para até mesmo fariseus e saduceus, aqueles que queriam conhecer a verdade. O olhar de Jesus para eles era olhar de misericórdia, olhar de perdão, olhar de salvação para todo aquele que arrependido o buscava. O jovem rico preferiu suas riquezas. O jovem rico desprezou Jesus. O que a palavra de Deus diz sobre isto? Jesus o amou, mas triste o deixou ir. Esta foi a atitude de Jesus em relação a pessoas que muitas vezes nós olhamos e consideramos como nossas inimigas. O que é importante lembrar aqui, nossa luta não é contra pessoas, é contra Satanás e seus demônios. Odiar pessoas é cair numa das ciladas, numa das armadilhas do diabo, que não semeia amor. O que ele semeia é intriga. O que ele semeia é discórdia. O que ele semeia é ódio. Precisamos ficar firmes. Lemos no início desse estudo, no verso 10. E então precisamos ficar firmes para evitar esses erros, para evitar este pensamento e este comportamento. Precisamos ficar firmes contra as armadilhas do diabo, como nós lemos no verso 11. No próximo ano, que é ano de eleições, você vai precisar orar muito a Deus para te ensinar a ter misericórdia e não ódio. Do Bolsonaro, do Lula, do Dória, do Moro, do Ciro Gomes e dos outros candidatos às nossas orações. Precisamos orar por todos eles, precisamos orar por nosso país, precisamos orar por eles não entendendo que eles sejam nossos inimigos, mas que naquilo em que contrariam a vontade de Deus, são instrumentos do inimigo, mas não nossos inimigos diretamente falando. Vamos então prestar bastante atenção aqui no texto lido. Verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele espalha suas armadilhas. Ele quer que nós caiamos nas suas armadilhas. E nada para trazer alegria ao diabo do que nos ver brigando contra pessoas por causa de outras pessoas. Imaginem uma igreja desunida por questões políticas, brigando num campo em que não é o nosso campo. Como servos de Deus, como cidadãos humanos, sim, mas crentes em Jesus Cristo. Ora, isto deve ser tratado sempre permeado
pelo amor. Nossos reais inimigos não são esses políticos que eu citei. São pessoas. Por eles, Jesus nos ensina a orar. Pelos corruptos, pelos imorais, por aqueles de vida suja, por aqueles que querem, inclusive, nos prejudicar. Jesus nos ensina a orar. Mateus 5, versos 43 a 48. Leia. 43 ele já diz: vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Jesus vai dar aqui alguns motivos. Deus, ele é justo em relação a todas as pessoas, ele não faz acepção de pessoas, faz o sol raiar sobre maus e bons, faz a chuva cair sobre justos e injustos. Se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, em que seremos diferentes dos próprios que consideramos pessoas más? E no verso último, 48, Jesus diz: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Fiz um resuminho rápido, é bom que leia dos versos 43 a 48 para entender bem do que estamos falando aqui. Os inimigos do ser humano são os poderes e autoridades dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem são essas autoridades, esses dominadores do mundo de trevas? Os demônios e não os políticos. Por esses, pelos demônios, por Satanás, nós não oramos. Não oramos por Satanás e suas legiões. Nós oramos por pessoas ainda que se posicionem como nossas inimigas. Verso 12, importante. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entendemos bem isto? Outra questão que eu coloquei aqui, inclusive, para que nós tomemos cuidado. Há crentes em Jesus Cristo que expulsam demônios de pessoas possuídas. Olha, uma batalha espiritual tremenda. Estão tentando aí libertar pessoas. Eles expulsam demônios de pessoas possuídas, dando surra nessas pessoas, agredindo essas pessoas. Esses crentes são desinformados, estão surrando as pessoas, não os demônios. As sequelas ficarão nas pessoas. A batalha é contra as hostes malignas, não contra os seres humanos. Verso 13. Por isso, já que nossa luta não é contra pessoas, e sim contra o mundo espiritual maligno, vistam toda a armadura de Deus, verso 13, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha lá, o apóstolo Paulo continua falando. Precisamos permanecer firmes. Para isto temos de ser fortalecidos. Para sermos fortalecidos, precisamos do equipamento que Deus disponibiliza a cada um de nós, a armadura de Deus.
e assim então vamos permanecer inabaláveis. Para permanecermos inabaláveis, então, depois de termos enfrentado tudo, estarmos nesta batalha só vestindo toda a armadura de Deus. Só assim resistimos no dia mau. E importante, toda a armadura, não parte dela apenas. Olha, oração é um item importante. Nós vamos ver este item, que é um equipamento, uma arma em nossa luta espiritual contra as hostes malignas, mas é um item. Então, precisamos de todas as armas, não apenas de oração. Estou apenas dando um exemplo aqui. Verso 14. Assim, mantenham-se firmes, mais uma vez o apóstolo insiste aqui, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. E aqui o apóstolo Paulo começa a falar qual é esse equipamento, quais são estas armas que devem ser utilizadas por nós na batalha que enfrentamos todo dia contra as hostes espirituais malignas, que muitas vezes batalham contra nós de forma disfarçada. E é por isso que há pessoas que brigam tanto com pessoas, ao invés de se lembrarem que elas estão sendo usadas por Satanás. Olha lá, a primeira arma, a verdade. Crente em Jesus Cristo pratica a verdade. Pensa num crente mentiroso. Não dá. É derrotado de cara. Como vamos nos manter firmes? Sendo verdadeiros. Nada de falsidade. Nada de mentira. E na comparação da armadura aqui, que geralmente lá no contexto de Paulo era a figura do soldado romano, ela era aquela armadura do soldado romano, ele usava um cinturão que ajustava toda aquela armadura. Paulo diz então, usando o cinto da verdade, nós nos mantemos firmes, inabaláveis. É um dos itens, a verdade. Assim como o cinto ajusta toda a armadura, a verdade ajusta a vida do cristão, a vida do crente em Jesus Cristo. Sabemos, a mentira é do diabo, que é o pai da mentira, e é Jesus quem diz isto. Nenhuma palavra de duplo sentido, de dúvida, deve ser proferida por nós. Nada que faça com que as pessoas fiquem indecisas em cima do muro. É a verdade, não meia verdade, porque meia verdade é mentira, serve para enganar, ludibriar as pessoas. Isso é argumento, isso é ferramenta do inimigo de nossas almas. A luta espiritual é vencida não pela força bruta, mas pelo caráter. Caráter tem tudo a ver com a verdade. Outro elemento da armadura colocada por Deus à nossa disposição para enfrentarmos o inimigo de nossas almas, sendo justos, sendo imparciais. O apóstolo Paulo diz aqui, vestindo a couraça da justiça. A justiça é uma couraça na comparação com a armadura do soldado romano. Ela protege o crente em Jesus Cristo, protege da mentira, protege da injustiça, protege da propina, da desonestidade, protege de passar os pontos da carteira quando se toma uma multa para outra pessoa.
Verdade e justiça andam juntas. A justiça protege peito e coração do crente em Jesus Cristo. Deus não discrimina, Deus é justo, Deus é imparcial, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não age como muitos de nós. Nós aprendemos na palavra de Deus, na Bíblia, que não devemos favorecer rico ou pobre. Ajudar o pobre, sim. Defender a causa do pobre, causa justa, sim. Do órfão, da viúva, como está inclusive na palavra de Deus, sim. Mas cometer injustiça contra o rico? Não. Deuteronômio 16, verso 19 e Levítico 19, verso 15 são dois versos aqui que podem ilustrar esta questão na Bíblia, na palavra de Deus, para entendermos um pouco sobre o crente em Jesus Cristo que tem o caráter, o procedimento, o pensamento de Jesus. Em Deuteronômio 16, verso 19, nós lemos lei de Deus lá para o povo de Israel, e é claro, em se tratando de justiça para cada um de nós. Lemos lá o Moisés, profeta, né? Moisés falando ao povo: não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Suborno, questão de dinheiro. Até os sábios às vezes ficam cegos quando se trata de dinheiro. E Levítico 19:15. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres. Nem procurem agradar os grandes, olha lá, nenhum nem outro. Mas julguem o seu próximo com justiça. Esta é a palavra de Deus. Este é o caráter de Cristo desenvolvido, aperfeiçoado em nós pelo Espírito Santo que em nós habita. Ensino totalmente cristão, embora estejamos vendo estes princípios no Antigo Testamento, mas para nosso exemplo. Então, duas armas aqui para combatermos o maligno, para combatermos seus demônios, para combater aqueles que são usados por eles contra nós, ou às vezes tentando nos envolver em suas tramóias e nos fazer dar mau testemunho, nos fazer pecar, nos fazer ser tropeços para outras pessoas. Verdade e justiça. Você vive na verdade. Você pratica a verdade. Você pratica a justiça. Justiça que vem de Deus. Você é imparcial. Não favorece um em detrimento de outro. Duas armas importantes para combatermos o maligno. Verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. É o verso que nós acabamos de comentar. Agora 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O soldado romano
usava calçados protetores e apoiadores. Imaginem um soldado numa batalha descalço. Imaginem este soldado pisando num terreno rústico, cheio de pedregulhos, espinhos. Ele precisava de calçados e calçados eficientes. Qual que é a comparação aqui? Espalhar a paz de Deus e a paz entre as pessoas é uma arma contra o mal. O Evangelho é esta notícia de paz. Aqui, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Os pés usados aqui, porque nós caminhamos, né? Com eles nos fazem nos locomover. Então, vem daí a comparação, porque a arma é o Evangelho da paz. É espalharmos a paz, paz de Deus, paz entre as pessoas, paz nos relacionamentos, é sermos pacificadores. E o Evangelho de Cristo é um evangelho permeado de paz, ele é o príncipe da paz. Olha, Jesus se entregou por nós, por amor. Ele nos enche da sua paz. A paz é elemento importante na propagação do evangelho. E nós lemos ainda nesse verso 15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E o que é prontidão? Disposição imediata para a pregação. Combatendo assim o inimigo e arregimentando, agrupando, ganhando convertidos para Cristo. Quando evangelizamos, nos mantemos firmes. Quando evangelizamos, espalhamos a paz. O inimigo, ele quer discórdia, ele quer intriga. Pregar o evangelho é um antídoto contra essa discórdia, contra a violência, porque o evangelho transforma. O evangelho é uma semente que espalha o amor de Deus pelo pecador. Você, crente em Jesus Cristo, você aproveita as oportunidades que tem para falar de Jesus às pessoas, para falar que Ele é o príncipe da paz, para falar que nós somos cobertos, revestidos pelo amor de Deus, somos transformados por Ele e estaremos na eternidade num lugar preparado para Ele, onde todas as coisas que sofremos aqui neste mundo, todas elas terão sido eliminadas. Lembrem-se do que falamos no início. Todas as armas aqui propostas, aqui colocadas à nossa disposição, são importantes para vencermos o inimigo de nossas almas. Nossa luta é espiritual. Verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha, vamos lá, vamos revisar rapidamente. O crente em Jesus Cristo usa na sua batalha contra o inimigo a verdade. Nossa vida é verdadeira. A justiça. Somos pessoas que andam de acordo com a justiça de Deus. Nós pregamos o evangelho da paz. Nós semeamos a paz. Nós falamos de Jesus, do seu amor. Com isto promovemos a paz entre as pessoas. Somos pessoas que reatam relacionamentos. E aqui agora, fé. Na comparação da armadura, o escudo, que é uma arma de defesa.
o escudo da armadura do soldado romano, ele era grande e revestido de couro. Por causa deste couro, o escudo podia ser encharcado de água e usado para apagar as flechas com pontas incendiárias. Sabemos que nas guerras de antigamente, eles pegavam setas, colocavam fogo para atacar seus inimigos. O escudo era uma defesa contra estas setas inflamadas. Daí o apóstolo Paulo falar que a fé para o crente Jesus Cristo é como o escudo na batalha lá do soldado romano. E esta fé, portanto, ela precisa ser usada por nós para apagar as setas inflamadas do maligno que são enviadas, lançadas contra nós. Ora, sabemos que fé é essencial ao crente Jesus Cristo. Sem fé, não agradamos a Deus. Fé é um dos nossos equipamentos de defesa. Embora ali o escudo também seja usado até para atacar, sendo crentes de fé, podemos até atacar também. Lembrando-nos disso, deste detalhe, a fé nos protege das setas malignas. Quando cremos em Deus, não vacilamos diante dos infortúnios. Permanecemos firmes. Não vacilamos diante das dúvidas semeadas pelo diabo, das dificuldades muitas vezes provocadas pelo inimigo. No presente vivemos dificuldades relacionadas aí à Covid. Quantos dos nossos entes queridos e amigos sofreram bastante em virtude dela? O isolamento que todos nós precisamos aí praticar. Os entes queridos que perdemos para esta doença, muitos desanimam, muitos se entristecem. O crente de fé permanece firme. Você precisa deste instrumento de Deus, desta arma de Deus para combater o inimigo e permanecer firme. Assim você agrada ao Senhor. Verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu bem que podia dar uma provinha aqui, sem consulta, e você iria usar da verdade na sua vida, da justiça na sua vida, para não colar. E aí eu perguntaria, quais são os equipamentos que Deus coloca à sua disposição para você usar contra Satanás e os demônios nesta nossa batalha, aqui no mundo que é batalha espiritual e não batalha contra pessoas? Aí você iria pensar, lembrar a verdade, justiça, propagação da paz através do Evangelho. Acabamos de falar aí da fé. E aqui, salvação e Bíblia. Importantíssimos nesta batalha. O capacete protege a cabeça, ele é comparado à salvação que nós temos em Jesus Cristo, garantia de Deus para nós. De que forma? Pelo Espírito Santo que em nós habita. Ele é a garantia de que pertencemos a Deus, de que estamos salvos. A certeza da salvação é essencial ao soldado de Cristo. Ele é de Cristo, o soldado é de Cristo. Por ter sido salvo. Se não foi salvo, não é soldado de Cristo. Precisa se converter. Não existe soldado de Cristo sem salvação, sem ter entregado sua vida a Jesus. Por isso a importância de sempre trazermos em nossa mente, talvez venha daí essa questão do capacete que protege a cabeça, de que fomos salvos, de que estamos salvos.
de que a salvação é eterna, de que o Espírito Santo é a garantia de que pertencemos a Cristo. Isto é arma contra o inimigo. É uma arma até no sentido de nos trazer regozijo, alegria e paz. Quando porventura quisermos vacilar ou ficar entristecidos, angustiados em virtude dos sofrimentos e lutas pelas quais passamos. Salvação. Continuemos. A espada, lá na armadura do soldado romano, arma de ataque e arma de defesa contra o inimigo. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É isso que nós lemos aqui no verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós, ela está registrada, escrita, é a Bíblia. Temos essa ferramenta de Deus. Usamos? Então, aqui, você tem certeza da salvação em Jesus Cristo? Você tem certeza de que é realmente um soldado de Cristo? Essencial, senão que batalha você está lutando? Está mesmo lutando em favor de Cristo? Nas suas tropas? Segundo, a Bíblia é a sua espada. Nossa arma de defesa e ataque. Precisamos dominar bem, manusear bem a palavra de Deus, a Bíblia. Precisamos conhecê-la. Para conhecê-la é essencial estudá-la, meditar nela. Além de fonte de consolo, fonte de força, ela nos traz a instrução necessária para combatermos o inimigo. Lembremos do uso das Escrituras por Jesus no deserto contra as tentações de Satanás, Mateus 4, por exemplo. Quando o inimigo vinha com um artifício, ele sabe usar a Bíblia, ele sabe usar as Escrituras. Quando ele vier com um argumento, você vem com um contra-argumento, porque conhece a palavra de Deus. Vai permanecer firme, vai permanecer inabalável, vai fazer com que o inimigo bata em retirada, assim como ele fez quando tentou fazer Jesus cair em tentação. Verso 17. Salvação e Bíblia, importantes como armas nossas na nossa batalha, que é espiritual e é contra Satanás e seus demônios. Verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que importante esse verso 18. Lá no início do estudo nós demos o exemplo da oração como ferramenta para vencer o inimigo e falamos que não podemos contar apenas com a ferramenta da oração, com a arma da oração, com o equipamento de guerra da oração apenas, aos outros componentes, mas vejam aqui a oração também. Se você crê, se você tem certeza da salvação de Jesus Cristo, se você anda na justiça de Deus, se você pratica a verdade, desfruta da paz interior e prega o evangelho às pessoas espalhando essa paz, é até pacificador, mas não ora, não adianta nada. Todas as ferramentas são importantes, são necessárias. A oração aqui então, na batalha contra as hostes malignas, a oração não pode ficar de fora, é equipamento essencial. Oração, nós lemos aqui, em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. O Espírito Santo participa conosco nas nossas orações. Podemos ter momentos de oração separados especificamente para a oração, mas podemos orar também o tempo todo, porque nossa comunhão com Deus é no Espírito Santo.
Orem no Espírito em todas as ocasiões. Tudo é motivo de oração. Com toda oração e súplica. Súplica é aquela oração mais persistente. É um rogo, aquela persistência. O apóstolo diz: estejam atentos e perseverem, não abandonando nossos motivos de oração, não abandonando as questões que colocamos diante de Deus, mas perseverando na oração e na oração por todos os santos. Nós somos cada um de nós, um dos soldados de Cristo. Precisamos orar pelos outros também, para que eles também sejam bons soldados, para que eles também usem bem cada componente da armadura de Deus para eles nesta batalha. Percebamos como a oração intercessória, oração de uns pelos outros, é importante nesta questão. Lembram-se de Jesus falando ao apóstolo Pedro: Pedro, foi pedido permissão a Deus para cirandar você, e eu orei por você. Eu estou orando, Pedro. Jesus orou por seus apóstolos. Ele é nosso exemplo de oração. Nós somos sustentados em oração. Todos nós. Oração de uns pelos outros. Não vamos negligenciar este importantíssimo componente. Oração e súplica. Perseverança em oração por todos os crentes em Jesus Cristo, por todos os santos. A batalha é espiritual, deve ser tratada em dependência da palavra de Deus, mediante a oração. Olha aí, mais uma vez, Bíblia e oração, tão importantes na nossa vida, mas não vamos nos esquecer da fé, não vamos nos esquecer da certeza de salvação, não vamos nos esquecer da paz, não vamos nos esquecer da pregação do Evangelho da Paz, não vamos nos esquecer de andar em verdade, não vamos nos esquecer de andar na justiça de Deus, pessoas corretas, honestas, éticas, sensatas, imparciais. Ferramentas de Deus, armas de Deus para nós, para que possamos combater nosso inimigo espiritual, nosso verdadeiro inimigo, Satanás e suas hostes, seu batalhão, as legiões demoníacas. Que Deus esteja conosco, que nós busquemos sua presença, que nós nos preparemos a cada dia, que nós treinemos e à medida em que treinamos, vamos lutando, porque todo dia nós estamos nesta batalha. Você precisa avaliar a sua vida, eu avalio a minha vida nestas questões, para saber que tipo de soldados somos, se estamos bem treinados em cada uma destas ferramentas, destes instrumentos, destas armas, se sabemos manusear cada uma delas, se utilizamos cada uma delas na nossa vida, nos nossos relacionamentos e na nossa batalha contra o inimigo de nossas almas e seus soldados demoníacos. Amém, irmãos? Agradecemos mais uma vez a participação de cada um dos que aqui estiveram conosco nesse estudo bíblico. No próximo verso, nós vamos deixá-lo para o final do estudo na próxima semana, sendo da vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai falar: orem também por mim, mas eu quero encerrar aqui essa questão das armas que nós temos nesta batalha e comentar este verso seguinte no nosso próximo estudo, porque o apóstolo Paulo, aquele servo de Deus que instrui os outros crentes em Jesus Cristo, ele também se coloca na posição de pessoa que precisa das orações
dos demais crentes em Jesus Cristo. Todos nós precisamos muito de oração. Estamos nos despedindo de mais este estudo bíblico. Que Deus esteja com cada um daqueles que conosco participaram deste estudo, nos ajudando a aplicar cada uma destas armas na nossa vida, usar cada uma delas. Vamos ser crentes sérios. Só assim seremos firmes e inabaláveis, que foram as palavras usadas pelo apóstolo Paulo, quando começou a colocar diante de nós o que Deus tem para nós, a fim de que combatamos nosso verdadeiro inimigo. Amém? Vamos orar e assim terminar mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Obrigado a você também, nosso visitante, que nos honra com a sua presença, com a sua participação. Tendo a oportunidade, esteja conosco no próximo estudo bíblico às quintas-feiras que faremos na semana que vem. Obrigado, nosso Deus, obrigado por tudo que o Senhor disponibiliza a nós. Ensina-nos, Senhor, a usar esta armadura, cada arma, cada ferramenta contra o inimigo de nossas almas, contra os demônios que querem nos destruir. Ajude-nos, Senhor Deus, em cada um destes componentes, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis, para que em Cristo nós realmente sejamos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Obrigado, Senhor Deus, por cada um dos teus servos, amigos, visitantes, que conosco estudaram tua palavra neste dia. Fica com cada um deles, Senhor Deus, orientando-os. Orienta a cada um de nós na tua palavra, para que teu nome seja engrandecido, para que o Senhor seja exaltado, glorificado no mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.